Shalom, a paz do Senhor, queridas Déboras. Aqui é a pastora Ivanete de Cândido Sales. E esse tema desse mês, diz-me o que é que tens em sua casa, baseado no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Inspirou muitas reflexões esse mês, né? Eu tenho acompanhado cada devocional e quantas inspirações, quantas palavras tremendas, quantos temas interessantes dentro desse texto, né? O Espírito Santo é muito criativo. Então nós já vimos aqui muitas qualidades dessa mulher, né? Qualidade desse esposo que faleceu, que frequentava a escola dos profetas, um homem de Deus. E assim nós vemos, irmãs, quantas inspirações dentro desse texto, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, o dia que eu vi esse tema, lá para o dia 1º de maio, quando eu bati os olhos nesse tema, veio algo assim muito profundo no meu coração. Assim como essa mulher, diante da pergunta do profeta, na primeira resposta ela disse que não tinha nada. Mas de repente ela lembrou e disse, tá, lá em casa tem, se não um pouco de azeite, uma botija. Era o que ela tinha naquele momento. Eu acredito que o azeite naquela circunstância era o que ela tinha de mais precioso. E ela lembrou e colocou esse pouquinho na mão do profeta, né? Porque ela tinha um pouco, mas o profeta tinha na sua boca a palavra da multiplicação. E quando eu vi aquele texto, eu perguntei para mim mesma, o que que eu tenho na minha casa? O que que eu tenho nas minhas mãos que eu posso colocar a serviço do Senhor, né? Porque muitas vezes, irmãs, a gente, diante de desafio na casa de Deus, na obra, muitas vezes nós recuamos porque achamos assim, o que que eu posso fazer? Tão pouco o que eu tenho, sei falar tão pouco ou não sei falar quase nada, mas eu tenho aprendido que a primeira coisa que nós precisamos ter é disponibilidade para servir na casa de Deus, servir uns aos outros. E esse texto me reporta também alguns textos bíblicos que me vêm à mente. Por exemplo, o que é que Moisés tinha? Se você for pensar em Moisés naquele momento que o Senhor o chamou, o que é que Moisés tinha? Um fugitivo do Egito, né? E, de repente, Deus fala, Moisés, o que é que tens aí nas tuas mãos? Um cajado, um pedaço de madeira, né? E ele disse assim, Senhor, com esse pedaço de madeira, com esse cajado, é o que eu uso para guardar o meu rebanho. E o Senhor usou o que Moisés tinha, né? E se a gente for continuar ali lendo o texto de Êxodo, nós vamos ver que o Senhor falou assim, Moisés, toca o cajado nas águas. Era o que ele tinha. E as águas se abriu. Me lembro de um outro personagem que Davi, diante daquele grande desafio do gigante Golias, o que que Davi tinha nas mãos naquele momento? Uma funda, se nós fôssemos trazer para a linguagem de hoje, um estilingue, um bodoque de criança brincar, mas foi com aquele instrumento que Deus usou as mãos de Davi, né, para derrotar aquele gigante, o inimigo dos filhos de Deus, né? Outro texto também que me vem à memória é Maria. O que que Maria tinha? Um vaso de alabastro, né? Um unguento de nardo, que ela era a preciosidade que ela tinha naquele momento. Mas ela quebrou aquele frasco, aquela fragrância, encheu toda a casa. E até hoje nós lembramos desse gesto de amor
Com aquilo que ela tinha, ela ungiu o Filho de Deus. E por causa disso ela é lembrada, ela é citada na palavra de Deus, nas pregações. Aquela viúva lá de Lucas, capítulo 21. Tinha o quê? Umas moedinhas. Mas quando Jesus estava ali perto do gasofilácio, ela foi lá, ela depositou tudo que ela tinha. E o Senhor a elogiou por isso. Ela recebeu elogio dos céus por causa da atitude do coração dela. Também, minhas irmãs, eu lembro de uma mulher na Bíblia, lá em Atos 9, chamada Tabita. O que ela tinha nas mãos? Uma pequena agulha. Ela não tinha uma loja, ela não tinha um ateliê, ela tinha uma agulha nas mãos. E com aquela agulha ela serviu, né? Ela costurou muitos agasalhos, muitas roupas. E até hoje também, né? Nas pregações nós lembramos dessa mulher. Enfim, se nós fôssemos citar aqui o menino que tinha 2 pães e 5 peixes, se fôssemos lembrar daquela mulher que tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite, que o profeta mandou fazer um bolinho para ele. E da palavra e da boca daquele profeta saiu a palavra da multiplicação, da provisão. Então, irmãs, eu quero deixar essas simples reflexões aqui, essa reflexão para nós, perguntando para mim, para você, o que você tem hoje na sua casa, o que você tem hoje nas suas mãos, né? De repente, você é uma mulher inteligente, você pode usar isso para o reino. De repente, você tem uma casa, uma fazenda que você pode servir para retiros. Você tem, né, algumas panelas na sua casa que você pode fazer uma deliciosa comida para servir no reino, né? Para servir algum missionário que está passando, que está fazendo um trabalho de evangelismo na igreja. Tudo o Senhor aceita como oferta de amor. Tem que ter essa disponibilidade. Quantas oportunidades nós temos de servir. Eu quero concluir contando para as irmãs, né? Hoje eu vivi uma experiência muito grande. Nós fizemos uma campanha, na verdade um grupo fez uma campanha e nós adquirimos alguns filtros de barro. E hoje nós fomos numa comunidade carente e entregamos aqueles filtros de barro. Em algumas casas, e nós chegávamos e perguntávamos: a senhora gostaria de ganhar um presente? E elas com aquela alegria, sim. Aí a gente dizia: olha, alguém pagou por esse presente. E com essa palavra nós começávamos a falar de Jesus para aquela família. Porque Jesus foi o maior presente de Deus para nós. Deus nos serviu, mandando o seu único filho. Então, minhas queridas, o que nós temos hoje, né, para servir no reino? Eu quero deixar essa palavra e nós, como mães, nos levantamos no reino de Deus para servir, orando por uma geração de jovens compromisso, né? De jovens comprometidos e orando pelos nossos filhos. E nós não perderemos a nossa geração para o inferno, porque o Senhor nos levantou para servir. Deus abençoe cada uma e coloque o pouquinho que você tem nas mãos desse Deus tão grande, desse Deus de milagre, desse Deus de multiplicação. Deus os abençoe em Cristo Jesus.